Astrologia, psicologia e os 4 elementos. Capítulo 7. A astrologia na arte de aconselhar e orientar. Os capítulos anteriores já delinearam alguns dos usos e valores fundamentais das percepções astrológicas no campo da psicologia em geral. A astrologia é igualmente aplicável nas áreas da arte de aconselhar e orientar, quer seja a consultoria matrimonial, infantil ou familiar, quer seja nos tipos específicos de psicoterapia ou simplesmente na orientação que muitos de nós buscamos diariamente em nossa vida, tenhamos ou não o título de psicólogo. Desde que as considerações teóricas mais importantes foram tratadas com minuciosidade nos capítulos anteriores, neste capítulo eu simplesmente quero assinalar algumas aplicações específicas e práticas da astrologia na área geral da arte de aconselhar e orientar. Como muitos leitores provavelmente sabem, há vários tipos de astrologia, completos e com correlações simbólicas particulares apropriados para o assunto que se tem em mão. Há muitas aplicações das leis astrológicas básicas, mas é na área das artes de aconselhar e orientar que estou particularmente interessado. Por isso sinto que a partilha de algumas percepções que obtive usando a astrologia diariamente numa enorme clínica de consultoria poderá ser de alguma importância para o leitor. Desejo enfatizar que aconselhar é uma arte e que é numa situação entre conselheiro e cliente que os símbolos da astrologia tomam vida no ato. A arte de aconselhar é uma transmutação de energia pessoal, uma maneira de elucidar as realidades da situação geral da vida do cliente e do seu modo particular de ser. Embora possamos incrementar as nossas habilidades na arte de orientar através da experiência da prática dedicada e do autoexame penetrante, a arte em si não pode ser ensinada. Desde que cada indivíduo é diferente, a maneira particular de se utilizar a astrologia na consultoria diferirá da abordagem de qualquer outra pessoa. Eu mesmo não estou nada interessada em representar o papel de guru ou em estruturar a minha clínica profissional de maneira tal que as pessoas venham a mim esperando que eu faça tudo, que só eu falo por elas e lhes entregue todas as respostas pelos seus dilemas pessoais. Para mim é evidente que a própria franqueza do cliente em cada situação determina de facto o alcance do auxílio que ele irá obter por meio do nosso intercâmbio ou qual a profundidade da ampliação do seu autoconhecimento. Isso se aplica a todas as situações da vida, de acordo com a nossa disposição para dar e do quanto preparados para encarar a nossa própria verdade, assim programamos aquilo que iremos receber. O facto de alguns astrólogos continuarem a desempenhar o papel de ledores da buena dicha ou de um omnisciente veículo da sabedoria cósmica simplesmente indica que tais profissionais têm os seus egos muito envolvidos nesse papel. Os astrólogos, não importa como eles se vejam ou como o público os vê, são seres humanos como quaisquer outros, com conhecimento, compreensão e experiência limitados. Diferem dos outros apenas no estudo, supõe-se que bastante profundo, do sistema de símbolos cósmicos, que lhes dá um instrumento adequado para penetrarem debaixo da superfície do ego, da autoilusão e dos papéis sociais. Na prática cotidiana da astrologia como profissão, é da maior importância que a honestidade intelectual do profissional seja inflexível. Em outras palavras, se não sabe a resposta para uma pergunta,
não compreende algum aspecto do mapa astral, não tem realmente um contacto harmónico num certo nível com a pessoa, ele não deve hesitar em dizer isso e, consequentemente, em pedir ajuda ao esclarecimento. Acho que muitos astrólogos a miúdo se defrontam com um cliente que quer jogar toda a responsabilidade nas suas mãos, projetando a imagem de guru sobre eles. Esse é um jogo que o ego adora e por isso mesmo é fácil cair num tal papel sem perceber as implicações reais dessa atitude. Contudo, deveríamos perceber que de pouco vale simplesmente aconselhar, sem dar também um meio para se alcançar uma compreensão mais profunda, pois cada pessoa, seja homem ou mulher, deve fazer o seu próprio trabalho e, através da própria experiência, chegar até aquela percepção mais elevada que poderá capacitá-la a superar ou a transcender a dificuldade. Ao mesmo tempo, o astrólogo deveria compreender o poder que tem à sua disposição e a espantosa sensibilidade às sugestões que têm os seres humanos e, portanto, usar esse poder com a mais extrema cautela. É preferível calar do que dar palpites sem fundamentos, baseado em compreensão insuficiente, simplesmente por causa da insegurança do ego ou atendendo a pedidos insistentes do cliente. Conforme Zipporah Dobbins assinalou, por trás das declarações do astrólogo e até onde o cliente é capaz de perceber, então o poder e a autorização do cosmos. Essa é uma responsabilidade que não pode ser encarada levianamente. Além disso, a nossa honestidade intelectual deverá chegar ao ponto em que um conselheiro declarará abertamente as suas crenças filosóficas e éticas particulares, se elas estão interferindo na sua capacidade para lidar objetivamente com uma determinada pessoa ou situação. O relacionamento entre astrólogo e cliente é tão profundamente pessoal quanto aquele entre médico e paciente. A qualidade desse relacionamento é um facto decisivo no resultado da consulta. Portanto, nenhum astrólogo deve sentir hesitação quanto a enviar a pessoa para um outro astrólogo, se acha que alguma tensão ou resistência num relacionamento particular torna impossível lidar com o cliente com eficiência e franqueza. Não se trata de quem é o melhor astrólogo. Há tipos diferentes de astrólogos para tipos diferentes de pessoas. O que um astrólogo não é capaz de compreender ou tratar poderá ser extremamente a força maior de outro profissional. Portanto, não são apenas os sistemas particulares da astrologia ou os tipos específicos de técnicas astrológicas usadas que determinam a qualidade da prática astrológica. O mais importante é a qualidade do relacionamento e a profundidade do autoconhecimento que iluminam o intercâmbio entre consultor e cliente. Sem os benefícios desse intercâmbio de pessoa para pessoa no trabalho astrológico, é impossível usar os processos astrológicos de maneira mais profunda e com todo o proveito. Embora o levantamento de um mapa para alguém que o astrólogo não viu pessoalmente possa ser muito útil, esse indivíduo geralmente poderia chegar a uma compreensão muito mais profunda se tivesse um contacto pessoal com o astrólogo. Pois sem esse contacto pessoal imediato é impossível saber, a menos que sejamos psíquicos verdadeiramente privilegiados, em que nível de percepção o indivíduo reagirá às suas circunstâncias interiores e exteriores. Na parte que resta deste capítulo, simplesmente farei uma lista de alguns dos valores que a astrologia pode oferecer às artes de orientação e conselho. Esses são os meus próprios valores pessoais e estão naturalmente relacionados com a minha experiência e a minha atitude particular
para com a vida. Ponto 1. O livro sagrado hindu, Bhagavad Gita, declara que é a mente que mata o real. Um autor moderno escreveu: a morte do ego é o nascimento de tudo o mais. A utilização da astrologia pode oferecer uma perspectiva e um desligamento dos padrões da mente e do ego para que possamos ocasionalmente perceber o que é real. Enquanto fomos vítimas desses padrões, estaremos numa escuridão total. O mapa natalício revela estes padrões de forma clara, o que nos permite lidar mais eficientemente com os nossos hábitos e com nós mesmos. Ponto 2. A astrologia ajuda-nos a desenvolver a paciência, pois quando se pode ver que os aspectos estruturais da nossa existência estão sujeitos a uma periodicidade e a um ritmo cíclico já estabelecidos, é muito mais fácil viver no presente com uma aceitação paciente do aqui e do agora, sabendo que a fase presente terminará quando tiver cumprido o seu propósito. O tipo de paciência que pode ser conseguido com a ajuda da astrologia foi definido por um autor como um alinhamento ativo com a cronometragem de Deus. Ponto 3. A astrologia fornece um modelo de crescimento e de desenvolvimento que é bem superior a qualquer outro instrumento psicológico. Indica aquilo em que deveríamos estar a trabalhar, o significado essencial de uma determinada experiência ou fase da vida, quais as configurações interiores com as quais estaremos a entrar em acordo e a duração aproximada de qualquer fase particular de experiência. Oferece também uma forma acurada de cronometrarmos as mudanças cruciais da vida. Ponto 4. A astrologia habilita a pessoa a entrar em sintonia com os seus próprios poderes e a usar a força do pensamento, da vontade e da vitalidade criativa para moldar uma maneira melhor de ser. Prestando atenção aos ciclos astrológicos, podemos ver quando teremos a oportunidade de desenvolver novas abordagens da vida e quando seremos testados para saber se as abordagens atuais são verdadeiramente satisfatórias e criativas. Ponto 5. O estudo da astrologia ou a familiaridade com a prática astrológica através da experiência de consultoria permite compreender mais profundamente as leis universais que impregnam a totalidade da vida, o que ajuda o indivíduo a se apoiar nestas verdades universais na sua vida interior. Entre estas leis estão ordem, compensação ou equilíbrio, causa e efeito, karma, vibração, ciclos, polaridade. Aquilo que você pensa, você se torna, e semelhante gera o semelhante. Ponto 6. A astrologia, nas artes de consultoria, mostra como qualquer experiência se encaixa no padrão da ordem muito maior, que constitui a nossa estrutura básica de vida, o plano de vida. Ponto 7. A astrologia fornece-nos um senso de perspectiva e oferece-nos um meio através do qual podemos ter a percepção daquilo que diz respeito à nossa vida, de modo que não ficamos pendurados numa experiência, numa frustração ou num bloqueio. Ela pode colocar-nos em contacto com o dinamismo e a natureza cíclica da vida na sua totalidade. Ponto 8. A astrologia pode dar-nos fé em alguma coisa muito maior do que a mera consciência do ego. Portanto, pode-nos dar fé no nosso verdadeiro eu. Ponto 9.
A astrologia ajuda o conselheiro ou o terapeuta a penetrar dentro do cliente, a sintonizar-se com ele de acordo com a sua própria natureza, mais do que a projetar as suas próprias suposições inconscientes sobre o indivíduo. Também o capacita a escolher o tratamento ou a terapia mais adequada para determinada pessoa. Ponto 10. A astrologia pode fornecer a chave das iniciações, isto é, dos períodos cruciais de confrontação e crescimento acentuados que ocorrem na vida de todas as pessoas, um padrão e uma necessidade que são ignorados pela cultura ocidental. Ponto 11. A astrologia proporciona um meio através do qual os sentimentos mais profundos e os anseios inconscientes do cliente poderão ser trazidos à tona, onde serão percebidos e formulados. Aquilo que originalmente era um incômodo, vazio e modesto pode então ser transformado num reservatório de energia criativa recém-liberada, sempre dando ao indivíduo um senso claro de novo passo e novo significado à vida. Ponto 12. A astrologia capacita a pessoa a determinar o tipo de atividade no qual as suas energias vitais podem fluir com maior facilidade e satisfação. Ponto 13. A astrologia pode ajudar as pessoas no sentido de obterem mais confiança em si mesmas por meio da confirmação das sugestões, dos sentimentos e do conhecimento interior que elas muitas vezes devem ter tido medo de expressar ou nos quais não confiaram. Melhor do que a comentada crítica dirigida à astrologia, de que ela torna a pessoa fraca porque a faz depender de forças que estão fora do seu eu, o uso adequado do conhecimento astrológico pode ajudar o indivíduo a desenvolver um grau muito maior de autoconfiança. Assim, uma pessoa sente a miúdo no seu íntimo que tem qualidades especiais numa determinada área, por exemplo, mas a falta de confiança faz com que lhe seja difícil transformar esse sentimento em realidade. Ponto 14. A astrologia ajuda-nos a entender que o mundo todo é um estágio e que estamos simplesmente desempenhando um papel neste imenso drama. Uma tal compreensão dá-nos um senso de perspectiva e de humor que sozinho pode fazer com que a vida seja mais fácil de ser enfrentada. Enfim, uma tal concepção leva-nos eventualmente a considerar as questões fundamentais da vida. Quem é o ator neste drama? Quem é o diretor? E quem é o autor? Ponto 15. A astrologia pode nos fazer ver que em nós há muitas forças que agem, que a nossa existência no mundo material inclui muitas forças, necessidades e anseios. A astrologia ajuda a nossa identificação com a totalidade desse processo de vida, melhor do que a nossa identificação, conforme acontece com a maioria das pessoas, com uma ou duas dimensões de experiência limitada. Ponto 16. O uso da astrologia nas artes de consultoria humana capacita o conselheiro a ajudar a pessoa a se colocar em linha com a verdade da sua natureza e do seu ser, melhor do que modelá-la para que se enquadre numa teoria feita pelo homem de como ela deveria ser. 8. Notas sobre educação e treinamento de consultores astrológicos. Quem quer que esteja envolvido na educação americana, seja como estudante, professor, administrador ou pai, está a começar a perceber gradualmente que as nossas instituições educacionais são arcaicas. É tempo de uma total transformação, não só da estrutura do currículo, mas também das próprias suposições sobre as quais se baseia o sistema todo.
Hoje em dia, muitos pais sentem-se tão desgostosos com a educação nas escolas públicas que vêm organizar as suas próprias escolas livres, muitas vezes a troco de grande sacrifício financeiro para que os seus filhos possam aprender e crescer numa atmosfera saudável, livre de coerções e sempre competitivas. Algumas destas pessoas chegaram à conclusão de que a escola, que como tal está divorciada da vida cotidiana de uma comunidade, é em si obsoleta. E assim vemos em quase todos os Estados da União o crescimento rápido de comunidades de pessoas que partilham metas e valores similares e que estão a começar a integrar a educação dos seus filhos na própria estrutura dos seus estilos de vida. O que se quer dizer com a palavra educação? A maioria das pessoas e até mesmo muitos dicionários limitam o seu significado a processo de transmitir informações por meio da instrução, do treinamento e da prática. O sentido mais profundo da palavra, porém, significa etimologicamente guiar para fora ou puxar para fora. Penso que podemos presumir que esse processo se refere a guiar para fora da escuridão e levar para a luz ou puxar para fora a essência daquilo que já está ali, no indivíduo. Portanto, podemos ver que a educação é realmente um processo bem mais subtil do que aquele que normalmente se presume ser. O seu verdadeiro propósito não é tanto a memorização de dados a fim de que o aluno possa se tornar um computador humano funcionando suavemente, mas antes é a abolição do medo e o desenvolvimento orientado da percepção. Isso não quer dizer que não haja lugar na educação moderna para o ensino de habilidades técnicas, mas o que destaco aqui é o facto de que não há quantidade de conhecimento técnico que possa pesar mais do que a necessidade do desenvolvimento emocional e psicológico do indivíduo. Se as nossas universidades se tornaram meras escolas de treinamento vocacional, o que a maioria delas está-se a transformar, elas devem ser reconhecidas como tal, em vez de se manter a ilusão falsa de que os seus propósitos são a busca da verdade e a formação do caráter. Sinto que o grande problema existente no nosso sistema educacional é que as escolas tentam ser todas as coisas para todas as pessoas. Escolas primárias procuram funcionar também como babás, professoras de moral, órgãos de socialização e como lugares onde as crianças aprendem comunicação básica e habilidades matemáticas. Somadas a todas essas responsabilidades, ainda há o esforço para providenciar classes especiais e orientação para aquelas crianças emocionalmente perturbadas que foram negligenciadas pelos pais. As escolas secundárias, que já não podem servir de babá para adolescentes entre 13 e 19 anos, usualmente têm uma atmosfera de prisão e, com exceção de algumas poucas que procuram progredir de uma forma academicamente definida, as escolas secundárias dão pouco estímulo e muita frustração aos seus alunos. Universidades e colégios, com exceção de poucos estabelecimentos particulares, estão a tentar fazer tantas coisas que o caos a respeito do qual lemos nos jornais é o resultado inevitável. Estão a tentar fazer tudo, desde o treinamento vocacional e o trabalho profissional especializado, até a educação em pequena escala e a mudança social em grande escala. Sinto que podemos alcançar uma certa aparência de ordem nos programas educacionais da nossa sociedade se tivermos compreensão bastante para compreender algumas lições com o mais antigo padrão de ordem e de desenvolvimento individual, a astrologia. No zodíaco estão simbolizadas 4 fases de educação individual. São os signos mutáveis: Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixe. Na verdade, se considerarmos a educação nas suas ramificações mais amplas,
Cada signo zodiacal representa uma fase da personalidade individual, uma fase de crescimento, portanto, de educação pessoal. Idealmente, todas essas fases de crescimento, esses padrões do desenvolvimento e modo de ser, deveriam ser levados em consideração por cada professor. Contudo, para o propósito de sistematização institucional e social das fases de crescimento mental e espiritual marcante, os signos mutáveis são suficientes. Esses 4 estágios de educação individual podem ser definidos da seguinte maneira. Gêmeos representa o nível de desenvolvimento social primário e a obtenção de habilidades intelectuais básicas. Nesse estágio de desenvolvimento está incluída a formação dos primeiros relacionamentos da criança com os seus iguais, dentro ou fora da família. Essa fase também simboliza os primeiros esforços que a criança faz para formular os seus próprios pensamentos, para encarar o mundo à sua maneira e para imaginar por meio de processos racionais e expressar as suas percepções. Portanto, a palavra-chave do signo de Gêmeos, comunicação, aqui opera em ambos os níveis, intelectual e social. Virgem representa o período de serviços prestados à sociedade, a aprendizagem com um mestre na profissão com a qual a pessoa ganhará o seu sustento e o contacto inicial com o mundo prático cotidiano do trabalho pesado, dos deveres e das responsabilidades. Essa fase de crescimento pessoal é quase que inteiramente esquecida na nossa cultura. Daí acontecer que temos milhares, talvez milhões, de pessoas jovens com curso superior que recebem o diploma e ficam estarrecidas ao perceber que não têm possibilidade realmente de fazer nada. A sua educação superior lhes encheu as cabeças com volumes de ideias inúteis e frequentemente impraticáveis, e nesse meio tempo elas não adquiriram nenhuma habilidade real com a qual pudessem pôr em prática os conhecimentos teóricos. Uma vez que muitos desses indivíduos agora são, no mínimo, amadores, eruditos ou intelectuais, torna-se difícil e frustrante recusarem da fase da 9ª casa, da educação superior, para a fase da 6ª casa, da labuta e da servidão. Uma boa melhora no nosso Programa Nacional de Educação poderia resultar no estabelecimento dos períodos de aprendizagem imediatamente após o término da fase de Gêmeos, nas idades entre 14 e 16 anos. Se essa antiga iniciação no mundo do dia-a-dia fosse revivida no nosso país, muitos jovens se sentiriam felizes com um trabalho que iria apreciar. Então a fase de Sagitário se seguiria naturalmente.